Oi, som. Boa noite a todos os irmãos. É um prazer estar aqui novamente para juntos louvarmos a Deus, né? O salmista fala que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Estamos alegres porque estamos na casa do nosso Deus e nesse momento iremos entoar louvores a Ele. Mas antes vamos preparar nosso coração com uma oração. Oremos. Pai de amor, de poder, de misericórdia, toda honra, glória e louvor seja dado somente a Ti. É um privilégio nesse momento render louvores ao Teu nome. Portanto, querido Deus, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Amém. Que realmente ao cantarmos para Ti, seja com espírito de gratidão por todas as bênçãos já recebidas até o presente momento. Amém. Te suplicamos por Jesus. Amém. Amém. O texto que nós lemos em João 15:9 diz o seguinte, e ele é a base do cântico que nós vamos entoar. 15:9 diz assim: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Convidamos a congregação que se coloque em pé. Vamos louvar a Deus cantando o amor de Jesus. Permaneçam sentados. Permaneçam sentados. Vai chegar o momento, né, Adna? Número 29, o amor de Jesus. O amor de Jesus é tão puro e leal que aclara o meu viver. O amor de Jesus me liberta do mal, envolve meu pobre ser. Jesus, e guia-me com sua mão. O amor de Jesus é com fonte de luz, tirou-me da escuridão. O amor de Jesus é mais vasto que o mar, sustém-me na provação. O amor de Jesus, com fragrância da flor, inunda meu coração. Sua paz dá-me calma e prazer. Eu sei que há um céu para mim. A Cristo Jesus minha vida darei, por seu grande amor sem fim. Amém. O próximo cântico, manso e suave, número 131. Manso e suave Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele à porta está esperando, espera por ti e por mim. Vem já, vem já. Se estás cansado, vem já. Manso e suave Jesus está chamando,
chama, ó vem pecador. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Tempos de angústia por fim nos esperam, esperam por ti e por mim. Vem já, vem já. Se estás cansado, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó vem pecador. Ó grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, vem já. Se estás cansado, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó vem pecador. Amém? Agora sim, vamos convidar a congregação que se coloque em pé. Vamos louvar a Deus cantando Sublime Amor, número 16. Cantemos com alegria, meus irmãos, com Jesus no coração. Sublime amor, o amor de Deus que a lira não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu ele a mão, as lutas lhe perdoou. Sublime amor, amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Se tinta o mar se transformasse em papel, o céu também, e apenas o deslizasse, dizendo que esse amor contém, daria fim ao grande mal, esse amor descrever. E o céu seria muito pequeno para tal relato conter. Sublime amor, amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Excelso amor, o amor de Deus que nos remiu da perdição. Em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim no lar dos céus, em paz e glória eterna, pra sempre ali desfrutaremos do grande amor divinal. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha
Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Convido aqueles que puderem que nós possamos nos ajoelhar diante do Senhor. Eterno Deus, grandioso Pai, nosso Senhor, nosso Criador, que toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, ó Rei do Universo. Nesse momento nós nos ajoelhamos diante de Ti, na Tua casa, pedindo, ó Pai, que Tu perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Que Tu possas, Senhor, renovar o nosso espírito e habitar em nosso coração. Ser com o pastor que irá trazer a mensagem hoje, que ela possa encontrar morada em nossa vida e que nós possamos aplicarmos a Tua mensagem a cada dia em nosso viver. Aceita, Senhor, os nossos louvores, aceita as nossas ofertas, os nossos dízimos e a nossa gratidão. Que Teu Espírito Santo se faça presente entre nós e que o nosso culto seja agradável a Ti. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A olhar para a minha realidade, não havia nenhuma possibilidade. Eu tenho muito que agradecer a Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Eu vou me batizar para ganhar minha liberdade. Mas está falando da liberdade física. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Liberta em Cristo. Eu me chamo Luciana Barreto, sou brasileira. Hoje estou presa no Paraguai, mas não me sinto presa de forma alguma. Eu poderia estar perdida aqui dentro, como todas aqui, mas hoje estou em paz. Hoje encontrei a minha liberdade dentro destas paredes que todos os dias nos sufocam, nos oprimem. Eu sempre ia no coral da prisão, porque aqui sempre teve esse coral da igreja adventista, coral da prisão. E eu ia todas as quartas e todos os sábados também, mas eu não ia para poder ouvir o coral. Eu ia porque fazia muito calor, ou seja, no lugar onde eu ficava, no caso, no meu pavilhão, fazia muito calor. E lá tinha ar-condicionado, era mais fresco. E eu queria sair. E eu desafiei a Deus nesse dia. E eu me atrevi a falar com Deus nesse dia. E eu nem sabia como falar com Ele. E eu entrei no banheiro, fiquei lá e falei para Ele que se ele me levasse para esse coro, esse coral que ensaiava lá fora, lá no Espaço Novo Tempo, eu me batizaria e aceitaria Cristo na minha vida. Com esse desafio, o impossível aconteceu, porque a olhar para a minha realidade não havia nenhuma possibilidade. E quando foi na sexta-feira, o coral ia ser no sábado, e na sexta-feira à tarde me chamaram. E eu participei desse coral. Aqui a gente ouve muito dizerem: eu vou me batizar para ganhar minha liberdade. Mas estão falando da liberdade física. E eu digo para você hoje, isso não me importa nem um pouco. Nem um pouco isso me importa.
O que me importa hoje é ter minha liberdade espiritual. Quando eu entrei naquela água e depois, quando eu saí dela, foi como se não fosse a mesma Luciana, como se tivesse entrado uma e tivesse saído outra. Eu tenho muito que agradecer a Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Não só por isso que Ele fez, isso foi só o começo de tudo. Por isso que eu digo, a minha história não terminou quando eu entrei aqui. Começou quando eu entrei aqui. Aqui eu descobri que a verdadeira liberdade não está lá fora, na rua, mas é ter Cristo no coração. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Todos nós, nesse momento, somos convidados a fazer parte dessa adoração. Quero me entregar a Ti, Senhor. Quero devolver o que é Teu. Aceita essa oferta que dou de coração e expressa minha gratidão. Te entrego por completo meus bens, meus dons, meu ser. Tuas bênçãos quero receber. Quero me entregar a Ti, Senhor. Quero devolver o que é Teu. Aceita essa oferta que dou de coração e expressa minha gratidão. Te entrego por completo meus bens, meus dons, meu ser. Tuas bênçãos quero receber. Tuas bênçãos quero receber. Amém, Senhor. Amém. Querido Pai Celestial, queremos te agradecer, Pai, pela bênção que nos dá todo dia, Senhor, por estarmos aqui hoje. Abençoa cada pessoa, cada família aqui representada com suas ofertas, Senhor. Que essas santas ofertas alcancem todos os objetivos, Senhor, para a tua tão esperada e breve volta. Abençoa, Pai, os irmãos também que não puderam estar aqui hoje. Abençoa, Pai, também aqueles que estão em casa nos assistindo. Ó, Pai querido, muito obrigado por tudo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é tão bom quando a gente tem um pastor bem preparado, né? Hoje nós teríamos aqui o Ministério Amigos trazendo uma mensagem para nós, um musical, mas infelizmente eles não conseguiram comparecer. Pedir socorro para o nosso pastor que prontamente se dispôs. Faltou a mensagem musical, mas a gente tem muita opção, inclusive vou em casa. Então nesse momento o Gabriel irá louvar o nome do nosso Deus. Boa noite, igreja. Como ele falou, não precisa nem de convite, né? É só falar, Gabriel, canta, tá bom. Não vou desafiar meu pai, né? Faz um tempo que que não venho aqui, né, fazer a mensagem musical e confesso que estou um pouco nervoso, né? Mas ser chamado para louvar a Deus é um privilégio.
e que neste momento toda honra, toda glória seja dada somente a Ele. Amém. Amém. Boa noite. Hoje eu gostaria de pregar tão bem quanto foi a música do Gabriel. Uma música que nos aproxima de Deus, né? Vocês são todos bem-vindos a esta igreja. É muito bom estar na casa de Deus, não é verdade? E você que nos acompanha pelas redes sociais, bom ter você conosco. Desejo que Deus lhe abençoe também ricamente e que a mensagem que será agora aqui apresentada fale também ao seu coração. O tema de hoje é: tens alguém mais aqui? Uma pergunta, né? E nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 19, dos versos 12 até o 16. Li um pequeno relato envolvendo uma mãe, um filho, e
o imperador Napoleão. O relato diz que em uma guerra, um sentinela, um soldado, enquanto os demais descansavam, um sentinela que estava atento, deveria estar atento ao que estava acontecendo à noite, foi observado por alguém do exército dormindo. E numa batalha, numa guerra, isso não é pouca coisa, né? E o assunto foi levado ao imperador. E o jovem soldado foi condenado à morte, para servir de exemplo para os demais. A mãe procurou o imperador. E ela falou assim, pelo menos é o que a história diz: eu vim pedir que o Senhor perdoe meu filho. E ele respondeu assim: o que o seu filho fez merece a morte. E ela respondeu assim: se o que ele fez não fosse digno de morte, eu não estaria lhe pedindo. Lógico, falou isso com muito respeito. Eu vim aqui pedir perdão, pedir clemência. E o imperador perdoou o jovem pelas sábias palavras daquela mãe. Nós somos salvos, meus irmãos, somente pela graça de Deus. Somente porque Deus é bom. Porque a sua misericórdia dura de geração em geração. Porque Ele é paciente conosco. Ele é bondoso. E porque Deus é amor. Disseram aqui são os anjos, tá? No relato você entende que são anjos. Disseram aqueles homens a Ló, disseram aqueles anjos a Ló, leia assim: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, toda a família, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir esta cidade, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-la. Então saiu Ló e disse aos seus genros, que haviam de casar com suas filhas: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir esta cidade. Porém ele, Ló, pareceu aos olhos dos seus genros como quem estava brincando, gracejando. 15. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, insistiram, né? Dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas, que aqui estão contigo, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ló, porém, demorava-se. E aqueles anjos, eu vou ler anjo porque sabemos que foram anjos, né? E aqueles anjos lhe pegaram pela mão da mulher, e pelas mãos das duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Amém? Meus irmãos, vocês já leram esse texto de Sodoma e Gomorra com os olhos da misericórdia de Deus? Ou só com os olhos do juízo? Quando nós pensamos em Sodoma e Gomorra, a sua destruição, nós pensamos no fogo, não é assim? Esse texto diz que antes do fogo veio a misericórdia. Vejamos bem,
A minha ideia aqui hoje é mostrar para nós todos que o relato da destruição de Sodoma e Gomorra é um relato que fala do juízo, porém recheado do amor de Deus pelos seus filhos. Capítulo 18, você leu já. Deus, é a primeira vez que Deus aparece como pessoa na terra, relatado na Bíblia, lógico. Ele e 2 anjos. E eles aparecem ali e conversam com Abraão, porque Abraão foi chamado para ser o pai de nações, e da sua descendência viria o Salvador do mundo. E então, diz o relato que os 3 conversam. A gente fala para Abraão que vamos destruir Sodoma, porque Abraão será o pai de multidões. E Abraão é quem vai falar do nosso amor, do amor de Deus para o mundo. E então, Abraão sai com Deus, né? Deus, pai mesmo, ali conversando. E Deus fala então lá no capítulo 18 assim: Abraão, os pecados de Sodoma e Gomorra têm se multiplicado tanto. Estou lendo o capítulo 18, verso 17 em diante. Deus está falando: Abraão, o que eu vou fazer agora em Sodoma? Há muito tempo que o povo está em pecado. E o seu pecado se tem agravado de tal maneira que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Se não, saberei. Então, primeira lição que eu quero tirar aqui para nós, né? Antes de Deus enviar o juízo executivo, nós adventistas conhecemos o que é isso muito bem, né? Que é o que vem após o milênio. Ele faz o juízo investigativo. Deus não precisa descer para averiguar alguma coisa, não precisa. Mas ele quis mostrar para Abraão e quis mostrar para nós que o que aconteceu ou o que aconteceria a partir daquele momento em Sodoma e Gomorra, primeiro ele recebeu notícia lá em cima. Os pecados aqui estão graves demais e se avolumou muito. Aí Deus, na sua misericórdia, falou assim: eu vou deixar isso registrado para que o José Rodrigues, né, e a Marilac e o Antônio Edson, no ano 2026, são meus amigos que estão aqui conosco, da Beth Benei, leiam que eu fui misericordioso com eles. E então ele fala para Abraão: Abraão, eu vou lá averiguar se é isso mesmo. Se não for, tudo bem. Mas os pecados se avolumaram e se agravaram. Vocês lembram que antes de Deus expulsar Adão e Eva, Deus pergunta para Adão e Eva: vocês comeram? Vocês comeram do fruto? Eu tive uma aula no curso de teologia com um professor que falou assim: isso aqui é o juízo investigativo. Deus sabia. Vocês comeram do fruto? A construção da Torre de Babel. Lá em cima, Deus falou assim: olha, vamos lá embaixo ver o que está acontecendo. Deus sabia tudo, mas Ele é bondoso. Então, antes de executar um juízo contra alguém ou contra a humanidade, Deus faz primeiro o juízo de investigação. E quando Deus faz o juízo de investigação em Sodoma, antes de chegar lá os anjos, Deus já fala para Abraão assim: os pecados de Sodoma se multiplicaram. Vocês lembram que o relato lá de capítulo 19, quando os anjos vão até a casa de Ló e entram, a Bíblia diz que de todas as partes da cidade de Sodoma, do menor ao maior, os homens foram até a casa de Ló
para praticarem uma violência sexual contra os anjos, pensando que eram homens. Então, os pecados em Sodoma, diz o texto, era do menor ao maior. E todos os homens foram para praticar o pecado. Então, esse texto está mostrando que o juízo de Deus contra Sodoma foi um juízo justo. Justo. Porque não somente o pecado se espalhou, o texto diz que o pecado se agravou. Por que se agravou? Porque não eram pecados apenas de adultérios, não eram pecados, que são pecados graves, não eram apenas assassinatos, não eram apenas roubos. Em Sodoma e Gomorra, existia pecados de violência grupal contra homens. Pecados terríveis. E então, a Bíblia diz que os anjos chegam até a casa de Ló. E quando chegam à casa de Ló e são cercados pelos homens da cidade, e os anjos cegam os homens, e mesmo cegos, eles ficam tateando, procurando a casa, a porta. Eles não se deram conta que Deus estava agindo. E é então que Deus revela o seu amor para Ló. Só que antes de Deus revelar o seu amor para Ló no capítulo 19, Deus revela seu amor no capítulo 18. Por quê? Quando Deus fala para Abraão, fala: Abraão, vou destruir Sodoma. Mas Senhor, o Senhor é o justo juiz. Abraão ia saber disso. O Senhor é justo. O Senhor vai destruir os justos com os ímpios? Estava falando de Ló. Abraão tinha outros amigos em Sodoma. E aqui eu deixo uma lição para nós, tá? Irmãos, nós precisamos ser intercessores. Deus ouve as nossas orações intercessoras, ou intercessórias, como alguns falam. Senhor, o Senhor vai destruir os homens justos? Senhor, se tiver 50 pessoas, 50 homens ou mulheres justos em Sodoma, o Senhor vai destruir os 50 no meio de todos? E Deus responde: jamais, longe de mim. Tiver 50 pessoas justas em Sodoma, eu não destruiria a cidade. Abraão entendeu, não dá. Senhor, mas se tiver 45 justos, o Senhor perdoa a cidade? Vê como Abraão amava as pessoas. Lembra que naquela guerra ele libertou Sodoma? Já 45 justos, o Senhor perdoa a cidade? Abraão, se tiver 45 justos, a cidade será poupada. Aí Abraão entende que Deus já foi longe, ele fala: Senhor, mas eu vou fazer mais uma pergunta. Pode perguntar, Abraão. Se tiver na cidade 40, pelos 40 eu não destruiria a cidade. Está vendo o amor de Deus aqui? Senhor, mas só mais uma perguntinha. Se tiver 30, o Senhor perdoa? Perdoaria a cidade se tiverem 30 homens e mulheres que não estão envolvidos em tais pecados, que chegou até mim. Aí Abraão fala assim, ele se humilha: Senhor, já que eu sou pó, já que eu me atrevi a pedir, só mais essa vez, se tiverem 20 justos em Sodoma, o Senhor perdoa? E Deus responde: perdoaria a cidade se tiver 20. E Abraão falou: mas não tem jeito, né? Senhor, só 10, tem 10. Por 10 na cidade, o Senhor perdoa a cidade? Se tiver 10, eu não destruirei. Você consegue perceber que Deus foi permitindo, não é que ele foi concordando, né? Que a cidade de Sodoma chegasse a um pecado que universalizou todos.
Só ficou a família de Ló, que na prática só foi ele. Porque a mulher não aceitou. As filhas se corromperam, já eram corrompidas. Só ficou Ló. Abraão, se tiverem 10, eu perdoaria a cidade. Queridos irmãos, o amor de Deus por nós, ele vai além. Ele vai além. Quando você comete um pecado, nós cometemos pecados todos os dias. Não tenha vergonha de abrir o seu coração a Deus mais uma vez. Não pense que Deus vai jogar na sua cara, porque esse texto nos mostra que Deus está interessado em nos salvar. Deus, irmãos, faz parte da natureza de Deus amar. Ellen G. White escreveu no livro Patriarcas e Profetas, página 8. Deus é amor. A sua natureza, a sua lei são amor. Assim sempre foi. Deus sempre foi amor. Assim sempre será. Deus sempre é amor. O alto e o sublime que habita na eternidade, está aqui, ela está falando de Isaías 57,15, cujos caminhos são eternos, ela fala de Abacuque 3,6, não muda. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Deus é sempre amor. E nós vamos observar aqui nesse texto que a luta que Deus usou para salvar Ló e sua família foi muito grande. Notem que quando os anjos chegam na casa de Ló, a pergunta que eles fazem é: tens alguém mais aqui? Verso 12. Ló, tem alguém mais da tua família que tu queres salvar? Um neto, não tinha neto, né? Um sobrinho, um amigo, tua esposa, teus filhos, tuas filhas, teus genros, os amigos dos teus genros, os pais dos teus genros, alguém mais que você sabe que nesta cidade queira ser salvo, chame. Vamos levá-los para fora, porque esta cidade hoje será destruída. Lucas capítulo 14, verso 22, fala daquele relato da parábola do banquete, que o dono de uma casa, um homem rico, deu uma festa e chamou os seus amigos, os amigos não vieram, e ele então mandou os seus servos chamar os pobres vieram, e falou, o servo fala assim: Senhor, nós já trouxemos os pobres, nós trouxemos os aleijados, nós trouxemos os mancos, nós trouxemos as prostitutas, nós trouxemos os bêbados, nós trouxemos, na nossa linguagem de hoje, os drogados, nós trouxemos todos, mas ainda tem vaga. E então o dono da casa, da festa, que representa Deus, fala para o seu servo: vá pelos becos, vá pelos atalhos, nossa linguagem de hoje, né? Debaixo dos viadutos, debaixo das pontes, nas favelas, nos drogados, e força, arraste para que a minha casa esteja cheia. E esse texto nos mostra, irmãos, quão grande é o amor de Deus conosco. Aqueles que não querem ser salvos, e as pessoas não querem ser salvas, porque elas não conhecem de fato quem é Cristo. Não conhece o plano. Eu não conheci o plano da salvação até 1988, julho. Arraste para que a minha casa esteja cheia. Deus, Ele quer salvar não somente você, Ele quer salvar seu filho.
seu esposo, sua esposa, seus parentes. O texto fala assim, ó: teu genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens nesta cidade, traga. Para quê? Para que sejam salvos. Deus pensou não apenas em Ló, mas em todos os seus parentes, porque a graça de Cristo, ela é estendida a todos. Ela é estendida a todos. Quantas pessoas, irmãos, eu creio que em nosso meio há pessoas assim, aceitaram a Cristo sozinho na sua família. Só ela, só um adolescentezinho. Anos depois, está o pai, está a mãe, está o primo, né? Está o cunhado. Por quê? Porque a graça, ela é abrangente. A graça é para todos. Você que conhece Cristo, você que sabe que Deus salvou você, é possível que o seu filho não saiba disso. Talvez venha à igreja, ouça sermões, mas é possível que o Espírito Santo ainda não tenha realizado realmente a transformação, a compreensão mesmo do Evangelho. Quantas pessoas ouvem um sermão, mas não entendem? Vem à igreja, mas não entendem. Eu não entendi o que era Jesus até 88. Deus existe. Existe um céu. Jesus morreu. Mas em julho de 1988, ele entrou no coração pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Para nos salvar, Deus, ele vai ao extremo da sua paciência. Por quê? O verso 15 e 16 diz assim, ó: ao amanhecer. Quando foi que os anjos chegaram à casa de Ló? Ao escurecer. Não é isso? Quando escureceu, os homens foram atacar a casa. E eles já revelaram: vamos embora, apresse, faça a mochila, correndo, chama todo mundo. E aqui está dizendo que ao amanhecer, Ló e a sua família ainda não tinham saído. Fazendo o quê? Se só tinham os genros e as filhas? Arrumando mala, talvez. Mas o que o texto diz é assim, ó: ao amanhecer, os anjos apertaram. O que isso quer dizer para você? O que isso fala? Meu filho, cai fora, vamos embora. Deus está tocando o horário já, o cronômetro está acabando. Deus quer te salvar, mas você tem que movimentar os pés, porque você não vai nas costas. Não é assim na igreja? Ninguém é salvo na marra, ninguém é salvo na botina. Você tem que aceitar Jesus Cristo, tem que baixar a cabeça diante de Deus, tem que se humilhar diante do Senhor, reconhecer que é pecador, pedir perdão, aceitar Jesus, ser batizado e ser salvo. O pastor não consegue lhe salvar, seu pai não consegue lhe salvar, nós conseguimos dar um empurrão, intercedemos, nós pregamos, oferecemos o Evangelho, mas a decisão é de cada pessoa, é de cada membro da família, e você não sofra porque os seus parentes não aceitaram a Cristo. O convite é feito. Apertaram Ló dizendo: levanta-te, levanta-te, toma tua mulher, toma tuas filhas. Os genros não foram. Toma tuas filhas que aqui estão, para que não pereças. Irmãos, eu fico imaginando os anjos. Nós temos que arrancar esse homem daqui, porque nós temos ordens de Deus para salvar você e a sua família. Será que isso não acontece com você? Quantas oportunidades Deus já nos deu, irmã?
Irmã Adna. Quantas oportunidades Deus já nos deu para que sejamos de fato salvos. E o verso 16 fala assim, ele aqui é Ló, ele, porém, demorava, ao amanhecer, demorava. Quantos homens, quantas mulheres estão demorando, né? E Deus, na sua paciência. Aqueles anjos, ou os homens, como diz o texto, o que eles fizeram? Pegaram pela mão de Ló. E o texto dá ênfase. Pegaram na mão da mulher de Ló. Pegaram na mão das filhas, nas mãos das filhas. E fizeram o quê? Puxaram. 2 anjos, 4 pessoas. Como é que foi a cena? Cada anjo na mão, com 2 na mão. Um aqui, outro aqui. Vamos. O fogo está chegando. Isso é o amor de Deus da maneira mais clara nesse processo. Porque Deus é amor. E o texto fala assim: sendo-lhe o Senhor misericordioso. Você, quando lê esse relato, meu irmão, pense na misericórdia de Deus com a família de Ló. Porque aqueles homens viraram as costas para a misericórdia do Senhor. Deus é amor, Deus é bom, mas a sua misericórdia tem um limite. 1994, acho que eu tinha 20 anos por aí. 3º ano do ensino médio, numa escola que só tinha até o 3º ano do médio. Eu era da elite. Da elite. E era um ano que eu já estava com 2 anos seguidos trabalhando em Minas Gerais nas férias, vendendo a caixinha de mel. Eu vendia muito sim, para um estudante. Roupa boa, sapato bom, tênis bom. Eu era atleta, né? Tinha patrocínio do Banco do Brasil da cidade, da Chevrolet. Eu me sentia o máximo, essa é a verdade, irmãos. Me sentia o máximo. E na aula de religião, nosso professor de religião, pastor Ledivan Ross, esse da Novo Tempo, era meu preceptor, meu pastor e professor de religião. Ele fez uma pergunta para um aluno e o aluno respondeu, depois fez uma para mim. Pergunta básica de uma aula de religião. E eu fiz questão de responder ao meu pastor, meu preceptor, meu professor de religião com grosseria. Eu fui grosseiro com o pastor em uma aula que tinha 2 turmas juntas. 3º ano de contabilidade e 3º ano chamado científico, né? O pastor ficou calado, engoliu seco, mas eu fui muito grosseiro. Naquele final de semana também, eu, no refeitório, estava lá outro preceptor, professor Assis, pessoa muito bondosa comigo, e eu desrespeitei publicamente por uma situação específica lá, não foi culpa dele. O certo é que naquele momento, em 1994, o Antônio Edson, que está aqui, naquela época estava longe de Deus. Essa é a verdade. Não roubava, não matava, não me prostituía, mas não lia a Bíblia, não orava. Queria saber de bola, jogar bola. E então, na sexta-feira daquele ano, era uma semana de oração, meu nome estava sendo avaliado para ir expulso da escola. E então, na hora da ceia,
No internato a gente sai da igreja e vai para a sala de aula, né? Todos foram saindo e eu fiquei sentado. Não vou para a ceia. O professor Denilson saiu, desceu até onde estava, falou: Antônio Edson, bora ali comigo? Vamos. Descemos um pouquinho e fomos conversar. E aí o professor abriu a ficha espiritual que eu não vi até aquele momento. Antônio Edson, você chegou aqui como um excelente aluno. Bom aluno. Você recebeu bolsa porque você tinha comportamento excelente. Você está assim, 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 assim. E ele pegou pesado. Falou assim: se você quer abandonar a igreja, abandone. Saia. Lembre-se que você pode sair e não voltar mais. Mas se você tem um plano de ser pastor um dia, eu te convido, eu coloquei minhas palavras, mas foi nesse contexto, né? Eu convido você agora a voltar-se para Deus. Volte para Deus, meu filho. Volte para Deus. Irmãos, eu comecei a chorar, eu chorava. Parecia que foi uma segunda conversão. Chorava. Naquele momento eu decidi então me voltar para Deus. Por isso, irmãos, eu tenho certeza que Deus hoje está chamando alguém aqui. Volte-se para Deus. Eu não sou melhor do que você, eu não fui melhor do que você, mas o Deus que me achou, o Deus que me chamou muitas vezes na minha história, eu tenho certeza que também hoje está chamando você. Aceite Jesus Cristo como o seu Salvador. Segundo Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca. O motivo de Jesus Cristo ainda não ter voltado e fechado a porta da graça que um dia se fechará, é porque Ele é amor, Deus é bondoso. Deus ainda não encerrou a sua história, porque Ele é paciente com você, paciente comigo. O relógio da graça divina ainda não zerou para você. Hoje ainda é o seu dia de salvação. Aceite Jesus, confie nele, entrega a Jesus sua vida, entrega a Jesus o seu caminho, a sua história, seu futuro, a sua eternidade. E eu concluo dizendo: não pense que a demora do juízo de Deus seja a ausência do juízo. Não é ausência. A demora do juízo divino não é a indiferença de Deus. É porque Deus é paciente. Porque Deus é grande em amor. Porque Deus é grande em bondade. E Ele quer nos salvar. Amém? Que Deus te abençoe e abençoe também a sua família. Agradecer ao nosso pastor pela belíssima mensagem, meditação bem profunda. E para encerrarmos o culto dessa noite, nós convidamos a igreja que todos fiquem em pé para junto cantarmos o hino Preciosa Graça, de número 115. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver da
me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão precioso é para mim a hora em que me achou. Mil lutas, dores, tentações caíram sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. E quando ao céu em glória eu for, ao lar de a paz e luz, pra sempre então eu cantarei da graça de Jesus. Nosso Deus, nós rogamos que o Senhor nos conduza em paz e em segurança para nossas casas. Amém. E rogamos que o Teu Espírito Santo continue a nos incomodar mediante a influência que Ele tem de tocar os corações, desperte em nós o desejo de vivermos para Ti. Amém, Senhor. Nos leve ao arrependimento dos nossos pecados. Venhamos a confessar todos os pecados diante de Cristo, pedir o perdão e nos preparar para a breve volta do Senhor. Abençoa a Tua igreja, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a presença de cada irmão que se fez presente, e aqueles que assistiram pela mídia social. Desejamos uma feliz semana na presença do nosso Deus. Lembrando que quarta-feira nós temos o culto de oração às 19 horas. Feliz semana, irmão. Cumprimente um dos seus irmãos aí e desejo um beijo para ele.